Então hoje é o terceiro dia aqui do nosso encontro de alunos, o Semear. E hoje de manhã nós saímos, né, e fizemos uma visita na área que a gente está fazendo a recuperação de nascente, o pessoal poder conhecer a área. E aí eu expliquei todo o processo, né, como é que era antes, como é que foi o trabalho de implantação de agrofloresta lá, as espécies que a gente plantou, a situação que está hoje, o que a gente pretende fazer lá agora. Aqui, essa área, antes da gente trabalhar nela, ela era pastagem, igual tá aquela encosta lá, ó. Pastagem braquiária, tá vendo? Era capim braquiária, era só braquiária, não tinha nada, nenhum tipo de vegetação. E durante vários anos, quando pegava fogo aqui, que sempre queimava também, então a área que sempre queimou, né? E ali em cima, na divisa mais ou menos com a vizinha, há muitos anos atrás é onde tinha nascente. É bem na divisa com a vizinha ali em cima ali. Ali nascia a água corria aqui dentro e caía na bica ali embaixo. Essa água secou. Então qual que é a ideia? Lá no terreno da vizinha, se a gente, depois a gente pode chegar ali, dá para ter uma ideia, o terreno dela faz uma microbacia enorme lá para cima, gigante. Uma área de morro assim, né? E aonde toda a água que cai no terreno dela vem para cá, desce aqui para baixo. Só que o terreno dela foi muito degradado. Então ela tem animal, tem vaca, né, cria gado, deixa queimar à vontade, tudo desmatado, ficou muito compactado. Então para tentar segurar essa água lá, né, para que essa nascente volte, não adianta eu reflorestar aqui, porque aqui está abaixo da nascente. Então eu preciso fazer a água infiltrar acima da nascente. Na área de captação. Né? Na área de captação. E aí ela não quis trabalhar com reflorestamento, mas ela deixou a gente fazer as barragens de infiltração de água lá. Então eu fiz 7 barragens no terreno dela. Essa estrada aqui eu tive que abrir com a máquina, para a máquina poder acessar o terreno dela para fazer as barraginhas. Então a máquina entrou, subiu lá em cima, e aí fez duas barragens lá no alto, depois desceu para dentro do vale e fez 5 barragens dentro do vale, né, para segurar a água de chuva e forçar essa água a infiltrar lá em cima. Então, e aí só de fazer isso, a nascente já começou a brotar água no primeiro ano, já começou a minar. E aí no segundo e no terceiro ano ela chegou a correr água aqui fluida já quase que o ano inteiro, secando só no período seco mesmo. Então, junto com esse trabalho da infiltração de água lá, das barraginhas, aí a gente agora a ideia é fazer um trabalho de reflorestamento da nossa área, do vale, a área que a gente pode reflorestar, para contribuir, porque querendo ou não, isso contribui também com o abastecimento da nascente, porque a água também que desce aqui vai aumentando, né, o canal de água ali, e diminui a perda da água, né, vamos dizer assim. A água não vai passar aqui secando, né, num ambiente seco, passar num ambiente mais úmido. Comemorar aniversário no curso tem suas vantagens. É o presente. E agora nós viemos aqui para a área que a gente está trabalhando com o pessoal, que é uma área de implantação de agrofloresta. Ontem nós já fizemos a cobertura dos canteiros, deixamos os canteiros com a cobertura pronta, com capim triturado. E hoje a gente vai finalizar o manejo das linhas de árvore. Então a turma está aí selecionando as espécies que vão sair, fazendo poda no que vai ficar, para abrir luz e descer bastante matéria orgânica para o solo, que é a nossa fonte de alimento principal, né, para a gente poder criar solo fértil, para cultivar aqui hortaliças, frutíferas, o que a gente quiser cultivar. A hora que termina de formar o cacho, aí que ela terminou de formar o cacho, ela começa a soltar aquelas mini bananinhas ali, que seria a flor macho, né? Uhum. Então, na hora que der mais ou menos uns 20 centímetros ali, você pode cortar o umbigo.
Tá? Então, ó, manejo da bananeira. Primeiro, retirar todas as folhas, tá bom? Depois, eu já corto aqui em cima de uma vez. Esperto aí, isso. À medida que for tirando, vai organizando, ó. Não termina, porque se a gente vier aqui agora e já começar a cortar o tronco, cai por cima, e aí começa aquela, né? Então já... vai organizando aos poucos. Meio de Maria, vem aqui para perto de mim, vem para ver se não quer essa coisa. Vou ver tentar, gente. Fica aqui perto. Não pode deixar ela no fundão, tem que pôr na primeira fila. Daí agora aqui, pessoal, a gente teria duas opções, né? Porque eu preciso abrir esse tronco no meio. Se a gente não abre o tronco no meio, ele fica inteiriço assim, ó. Essa fibra externa aqui da banana é uma fibra muito resistente. Então cria uma capa e dificulta da banana perder água e entrar em decomposição. Ela vai demorar muito mais a entrar em decomposição. Inclusive, se o seu manejo for voltado para a produção de cacho, né, o tronco inteiriço, ele acaba virando casa do moleque da bananeira, que é a broca, né, do bananal. Então o moleque vem, deposita os ovos ali, a larva consegue reproduzir, fechar o ciclo e pode infestar o bananal. Então quando você abre no meio, você acelera a decomposição, não dá tempo da broca fechar o ciclo dentro do pseudocaule ali, da bananeira, entendeu? Então a gente precisa abrir no meio. Eu já prefiro abrir aqui, ó, já facilita. Mas você poderia primeiro tirar o pseudocaule e abrir depois, tá? Agora para fazer isso aqui, turma, tem que ter bastante cuidado, porque a mão pode escorregar na lâmina aqui do facão. Então o ideal é estar de luva, né? Tem gente com luva aí. Cadê a sua? Oi? Cadê a sua? A minha Voou. gastou. Didático, mostrar pra só você. os olhos Não, faça. inteligentes. Mas A cabeça inteligente. o segredo é não fazer força com a mão esquerda, que é a mão que está na lâmina. A mão é só apoio. Você vai fazer força sempre com a direita, ó. Tá vendo? Beleza? Daí, também aqui eu já posso começar cortando os pedaços, né, de uma vez, fica mais fácil, ou a gente já pode fazer o corte aqui embaixo. Esse corte aqui embaixo, ele tem que ser o mais rente possível do solo. Viu? A gente não faz o corte aqui em cima. Eu vi alguma olha lá, ó, como é que ficou ontem lá, tá vendo? Acaba ficando alto, aquilo ali vai apodrecer e vai virar entrada de broca, entrada de doença. Então o corte tem que ser feito mais baixo possível, então é por isso que a gente limpa o pé da bananeira. Daí com o facão, eu vou simplesmente cortar o tecido de fora. Eu não preciso tentar cortar ele inteiro aqui, ó. Aonde tiver difícil aqui para cortar, enfia a ponta do facão e rompe ali, ó. Tá vendo que eu tô cortando só a parte externa? Que eu falei que é aquele tecido resistente, né? Que o pessoal usa para fazer artesanato. É esse tecido, ele é que segura a bananeira. Porque o tecido interno é macio, é mole. Então eu rompi essa camada externa, fica fácil de sair, ó. Beleza? Daí ele já sai. Aí é legal? Oi? Essa altura aí pode deixar o que você termina. Essa altura aqui tá bom, né? Essa altura aqui ele já, tá vendo que ele já ficou essa parte maciça aqui, ó. Esse tecido mais maciço é sinal que ele já arrancou, já saiu arrancando o meristema da planta aqui, então não vai brotar de novo. Apesar que essa aqui já tinha dado cacho, né?
Mas a gente faz esse corte lá embaixo justamente para na hora que ele vir, ele já arranca o miolo ali do rizoma. Ô Gustavo, como é que tá sendo a sua primeira experiência aí com a agrofloresta? De ter visto uma pela primeira vez? Uai, cara, é top demais, viu? Vou falar com você. É tudo aquilo que eu esperava e um pouco mais. Porque essa questão da natureza, da tecnologia que é uma natureza, né? Que a gente não compreende. Que a gente tem que melhorar muito como ser humano para poder entender essa natureza que é, né? Essa complexidade, né? Que é as plantas em conjunto e tudo, né? Aqui, ó, esse aqui é um enxame de marimbondo, vespa, né? Que estava aqui dentro da área. E muita gente tem medo, né? Realmente é um animal que a gente tem que tomar cuidado com ele. Mas assim, dentro desse manejo agroflorestal, dessa perspectiva, né, diferente de entendimento do papel de cada ser vivo aqui dentro, a gente tem uma visão diferente com o marimbondo. Então, o marimbondo, quando a gente vai estudar a função ecológica dele, ele é um inseto predador aqui dentro da área. Um marimbondinho desse aqui, ó, é capaz de se alimentar de 50 a 80 pulgões por dia, por exemplo. Ele é o principal predador das lagartas, né, da larva minadora, do café, por exemplo. Então, um enxame desse aqui, ele faz um papel ecológico importantíssimo dentro de uma área de cultivo. E muitas das vezes, por causa do medo e por causa do desconhecimento, a gente acaba tendo essa iniciativa, né, de matar, de eliminar, de botar fogo nos enxames, que às vezes nem estão prejudicando, nem está perto da nossa casa, né? Nem está num lugar que você passa. Então a gente tem que ter essa consciência de preservar, né, essas espécies. Esse aqui, por exemplo, ele estava aqui numa árvore que a gente está podando. Como o pessoal bateu nele, ele ferroou ali, ferroou o Gustavo. Então, por causa da pancada, né, Gustavo? Mas aí a gente foi lá, ó, cortou o galho com todo cuidado, sem dar pancada, sem mexer na caixa, né? E ele não tá me ferroando, tá vendo? Então é uma espécie relativamente mansa. Se você cutucar ele, ele vai se defender. Então o que a gente vai fazer? Em vez de eliminar a caixa, matar, botar fogo, a gente vai retirar, levar para fora aqui da área. E aí depois ele vai construir a casa dele em outro lugar. Porque eu preciso deles trabalhando aqui dentro. Lá naquela área lá, o objetivo era a gente ver preparo de solo, canteiro, ver um pouco sobre adubação, né? Deixar os canteiros prontos. Então a gente fez um belo trabalho, vocês estão de parabéns, viu? Realmente a turma, acho que foi a melhor turma que eu já recebi aqui hoje, até hoje, cara. No mês de maio de 2024, no mês de maio de 2024 foi, assim, disparado. Disparado. Sobre a logística ali, essa é uma pergunta boa, cara. Ó, inclusive, assim, toda vez que você depois que você fez o planejamento do que você vai fazer, você já tem ideia do que você vai implantar, ou algum manejo e tudo mais, já tem noção das etapas, cara, essa parte de você pensar antes de ir para campo, exatamente a ordem das etapas, isso é importantíssimo. Porque se você erra nas ordens das etapas, você pode criar um retrabalho absurdo, né? Então se você, por exemplo, começa a cobrir o solo antes de preparar, às vezes para plantar uma muda de fruta, cara, você cria um retrabalho, uma complicação. Então pensar isso é fundamental. Normalmente, quando eu vou preparar uma área daquela ali, eu prefiro fazer dessa forma. Eu preparo o solo todo primeiro, deixo tudo pronto, porque aí no momento que eu vou fazendo a poda, eu já vou podando e organizando, direcionando para o solo preparado. O que complicou ali? Era muita gente fazendo. Muita gente fazendo, complicou, né? Agora, vamos imaginar o inverso. Se a gente não tivesse preparado o solo antes, a área está livre.
Mas você imagina, a gente ia descer toda aquela matéria orgânica em cima da área, ia ter que tirar tudo para fora para depois voltar, né? E a gente ia pisotear demais. Então acaba que o fato de já ter o canteiro, vai dar uma pisoteada, porque era muita gente? Vai. Na hora que a gente for plantar, vocês vão ver que o canteiro era dessa largura e já tá assim, né? Que as botinas, o pé do Fábio, é que a botina dele é desse tamanho assim. Então acaba diminuindo o canteiro. Mas ainda assim, na lógica, eu prefiro fazer daquela forma. Mas assim, já teve áreas que a gente fez o contrário. Nada impede de fazer o contrário também não. Entendeu? Por exemplo, às vezes a gente vai preparar uma área e você tem uma árvore grande demais que você vai podar, que você vai derrubar e vai cair muito peso, muito tronco, né? Então, às vezes, vale mais a pena você podar essas coisas primeiro, deixar esse material separado para depois que você preparar o solo, você vir transferindo, levando para a área. Essa área que a gente fez aqui em cima, que eu mostrei da horta aqui, que foi feito no 8 semeário, a gente fez isso antes. Fizemos as podas antes de preparar o solo. Ali foi feito antes, entendeu? Porque tinha umas árvores grandes demais, então precisava de muita gente andando, carregando galho, puxando corda, aí não tem jeito. Mas boa observação, isso é muito importante mesmo. A gente iniciou com essa ideia de agrofloresta há um ano atrás. Compramos um sítio, nós pretendemos na aposentadoria morar nesse sítio e começou o interesse do que iríamos fazer, né? O que vamos fazer na nossa aposentadoria? E aí, em busca de vídeos, de material, encontramos o Lucas. E aí a forma como ele explica, a didática dele, os exemplos, a simplicidade dele nos atraiu. Então a gente decidiu ver na prática, que eu acho que é muito importante. Infelizmente a gente não encontra curso prático de agrofloresta, é muito difícil, ou são muito caros, ou inviável por conta da distância. Então a gente aproveitou a oportunidade antes da gente conseguir mudar e foi, para mim está sendo extraordinário. Aprendi muita coisa, um conteúdo muito rico mesmo. A prática é muito interessante porque a gente assistimos todas as aulas antes de fazer a prática, mas é outra situação, é outra realidade, é muito válido. Se você tem dúvida, não tenha, venha, participe do curso. E se você perguntar se era a expectativa, né, se atendeu às minhas expectativas, eu vou falar que não, foi muito além disso. Porque primeiro o Lucas, né, Lucas, a Kívia, a recepção foi fenomenal. Ele passa uma experiência, né, de uma vida aí de não sei quantos anos, 15 anos, 10 anos, sei lá quanto seja, mas ele passa inclusive os erros, porque não adianta chegar aqui e aprender só o que deu certo, né? Então ele passou para a gente aquilo que deu errado, aquilo que ele poderia melhorar, porque aí não vai acontecer isso conosco, né? Lá quando a gente tiver. Eu cheguei, aliás, a gente já está programando a nossa aposentadoria, por isso que a gente começou a investir bastante nesse planejamento e a gente sempre pensou, né? Quer dizer, eu conheci o ambiente rural através de um cliente meu no interior da Bahia e aquilo me apaixonou. E a gente começou a ver, né, estudar como é que a gente ia fazer para conquistar aquela qualidade de vida. Porque qualidade de vida não é ter dinheiro, é ter um padrão de vida, né, uma qualidade de alimentos e tudo mais. A gente começou a pesquisar. Eu pesquisei muito, né? A gente pesquisou bastante, até que eu cheguei nos vídeos do Lucas, acho que foi pelo YouTube, né? A gente começou a assistir, gostamos demais, tanto que quando foi para abrir a turma do Semear, eu já fiquei no dedo no gatilho lá, né? Foi o primeiro a se inscrever. Foi o primeiro a me inscrever no Semear 3, tamanha ansiedade. E foi muito bem atendida. Devemos voltar aqui, porque assim, em cada Semear você vai conquistar um conhecimento. Coisas que passaram, às vezes passa despercebido, ou então eu não tinha maturidade suficiente para aprender agora. Isso é muito importante. O conhecimento é interessante porque ninguém rouba o meu conhecimento, ele é meu. E se um dia eu quiser vender, ele continua sendo meu. Se quiser dar. Se quiser dar, também continua sendo meu. Parabéns a Lucas, a Kívia, parabéns ao... Organização excelente. Uma outra coisa também fundamental, aqui a gente teve pessoas de todo o Brasil. E o legal, porque nós somos paraibanos, né? A gente quer voltar lá para o Riachão do Poço, que é onde a gente comprou o nosso sítio. Aí tinha gente de Pernambuco, de Recife, de Natal, que são cidades vizinhas e que ali a gente já tem um conhecimento, né, do que deu certo para eles. É um intercâmbio realmente
das regiões do Brasil. Muito legal. É um network muito formidável. E aí já saiu com todo mundo com agenda. Ah, vou visitar fulano, ciclano, beltrano. E não vai parar aqui não, tenha certeza. Se você tem dúvida, vem.